alô, tudo bem com vocês? Barulho? Não, um monte de tabu sendo quebrado. É isso mesmo, o Segue o Fio de hoje vai falar sobre um assunto que por muito tempo foi tabu, suicídio. As pessoas evitavam falar ou por muitas vezes passavam informações que não eram verdadeiras, por não conhecerem tão bem o assunto. Mas tocar nesse assunto, por mais delicado que seja, salva vidas. Para vocês terem uma ideia da importância, todos os dias mais de 30 pessoas tiram a própria vida só aqui no Brasil. Caramba, muita gente, 30 pessoas. Esse número significa uma morte a cada 45 minutos. Eu acho que já dei motivo suficiente para vocês ficarem bem atentos a esse vídeo. Sem contar que a gente está passando pela campanha Setembro Amarelo, campanha de prevenção contra o suicídio. Então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vamos quebrar tabu. Hoje não resta pedra sobre pedra. Vamos pro vídeo. O tema da campanha Setembro Amarelo é Agir salva vidas. E salva mesmo quando se trata de pessoas que estão cogitando cometer suicídio. O simples fato de você ouvir alguém pode ser determinante com o que ela vai fazer com a própria vida. E sabe quem exerce um papel fundamental sobre isso? O Centro de Valorização da Vida, o CVV. Com cerca de 4.000 voluntários, eles atuam desde 1962 ouvindo as pessoas. Eles promovem um ambiente seguro e neutro para que essas pessoas possam se abrir e serem ouvidas. Gente, são mais de 10.000 ligações todos os dias. E essas ligações ficaram cada vez mais frequentes durante a pandemia. Com o isolamento social, as pessoas ficaram mais sozinhas e precisavam de ajuda. Eu conversei com a Patrícia Fanteza. Ela é porta-voz e voluntária do CVV. Olha o que ela disse. A gente percebe, né, que o isolamento, o ser humano é um ser gregário, né? Nós precisamos estar em contato, nós precisamos falar, ser ouvidos, nós precisamos de trocas de afeto, isso faz parte da nossa natureza humana. Então é sabido, sim, que pessoas em isolamento, pessoas solitárias principalmente, né? Porque nem sempre o fato de estar isolado significa que você está se sentindo solitário. Né? Mas tem pessoas que às vezes se sentem solitárias também em meio a tantas outras pessoas. E quando a gente fala em relação à questão de solidão, de se sentir realmente sozinho, de estar com isso dentro de um isolamento, claro que o isolamento ele tende a potencializar isso. Por isso que uma das funções, né, do trabalho do CVV é justamente o trabalho funciona 24 horas por dia para ser esse contato que a pessoa pode acessar em qualquer momento. Um estudo feito pelo CVV apontou que para cada suicídio, um grupo de até 20 pessoas era diretamente afetado. Ou seja, familiares, amigos, quem está à volta da vítima é impactado diretamente. Mas, Matheus, tem algum público que é mais afetado, uma faixa etária, digamos que mais perigosa, assim? Existe sim. Os jovens. Pessoas de 15 a 29 anos participam do grupo que precisam de mais atenção. Sabia que eu perdi meu irmão? Meu irmão, quando eu tinha 9 anos, eu tinha um irmão, o André, que ele tinha 21 e ele se matou. O André tinha 21 anos e faz parte desse grupo. Olha o que a Patrícia disse. A faixa ali, mais ou menos, dos 15 aos 29 anos, é uma faixa que vem apresentando um certo aumento. E isso, claro, né, chama a nossa atenção. É importante que nós estejamos cada vez mais acessíveis, né? E que as pessoas possam perceber que numa fase da vida em que a gente sabe que existem tantas mudanças, existe a própria questão de estar ocupando o seu lugar no mundo, né? Percebendo quais são os caminhos, e mais ainda essa pessoa possa ter ao redor pessoas da sua confiança com quem ela possa realmente falar, desabafar, até mesmo perceber que certos movimentos não são limitados só a ela, né? Que muitas coisas que ela também está vivenciando, outras pessoas também vivenciaram, ou vivenciaram de uma maneira diferente, mas todas com certeza com pontos de colaboração. Então, essa troca, não se isolar, procurar as pessoas, né, de confiança, com quem possa realmente se abrir, falar aquilo que está sentindo de verdade, sem medo, né, sem receio do julgamento, sem receio de que as pessoas não deem valor, que minimizem, né? Que digam que a pessoa não pode sentir aquilo, que aquilo é besteira. Ou seja,
criar esses espaços realmente de acolhimento, onde a pessoa possa falar e ser ela mesma, a gente sabe que isso reduz a pressão, ajuda a reduzir a pressão, né? E em todas as faixas, né? Mas principalmente dentro da faixa que a gente sabe que é um período de grandes mudanças, ter mais ainda pessoas que se coloquem à disposição, isso é fundamental. Nos anos 80, um estudo norte-americano afirmou que as mortes por suicídio podiam acontecer por imitação, ou seja, as pessoas concluíram que era proibido falar no assunto. Por isso que a gente vê tão pouca reportagem sobre isso, né? Exatamente, só que esse pensamento mudou. Depois de 30 anos, a Organização Mundial de Saúde afirmou que o debate é necessário. Eu conversei com a psicóloga Karina Fukumitsu. Ela é especialista no assunto e falou que tão importante quanto falar é o modo como a gente fala. O problema não é falar, mas o como se fala. Então, quanto mais a gente fala de um jeito cuidadoso, respeitoso, sem sensacionalismo, sem buscar culpabilizações, sem mostrar um método letal, sem colocar julgamentos, é importante. Por quê? Porque, infelizmente, os números cada vez estão aumentando, principalmente de suicídios e casos de autolesão. Então, quando a gente dá visibilidade para esse assunto, a gente tem, a partir da informação, uma necessidade, inclusive, e uma possibilidade da gente ampliar aquilo que a gente chama de prevenção do suicídio. E foi com a ajuda da Karina que eu fui quebrando tabus. Sabe aquela história de que quem fala que vai se matar não se mata? Isso é errado, isso tem que ser levado como um aviso, um pedido de ajuda. Mateus, e aquele papo de que não se deve falar com pessoas em vulnerabilidade sobre suicídio? Olha o que a Karina diz. Isso é mentira, até porque uma das formas que eu trabalho de intervenção e cuidados é perguntar o que supostamente a sua morte resolveria. Até porque eu pelo menos acredito numa ideia de que o suicídio é manifestação de um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Então, o problema também não é falar, é você não dar a possibilidade dessa pessoa ser ouvida, ser vista no próprio sofrimento dela. E a gente vai caminhando nessa travessia com essa pessoa para tentar entender onde dói. E onde dói, cada um sabe realmente onde machuca e onde está sangrando. E por isso que a gente precisa, sim, falar, inclusive para oferecer esse acolhimento e essa escuta. Mas e aquela história de que a pessoa que tentou suicídio vai tentar sempre? Não, desde que haja ressignificação de percepções, porque o que aquela pessoa, né, se eu defino o suicídio como um ato, né, de comunicação de uma dor sentida e não consentida, se ela tentou, é porque é sinal que ela já tem uma das características do comportamento suicida apontada pela Organização Mundial da Saúde, que é o tunnel vision, que é o pensamento enrijecido, no qual a morte, ela percebe a morte como única solução dos problemas dela. Então, se a pessoa não aceitar tratamento, o que significa tratamento? Psicoterapia para ressignificação das percepções dela, principalmente como ela enfrenta o problema dela, e também medicação, e também um resgate de uma fé existencial que ela tem, inclusive, para enfrentar os problemas dela de uma outra forma, sem ser a morte. Então, a gente precisa entender que inclusive, uma dos sinais de alerta e fator de risco, tentativa prévia de suicídio, mas transtorno mental. Se não houver esse tipo de trabalho, evidentemente, a gente pode esperar que vai haver outra tentativa de suicídio. Por isso que a gente tem que trabalhar, né? E por isso que a tua matéria, ela é válida no sentido de falar, bom, pessoas que estão e se encontram em grande vulnerabilidade, em sofrimento, busquem ajuda, procurem, né, se ajudar, aceitem ajuda. E será que tem prevenção contra suicídio? Será que é possível isso? Olha, evitar a morte não é possível, mas prevenir sim. Ficou confuso? Karina, explica só essa última questão. A gente não pode confundir prevenção com previsão, tampouco evitação.
Por que eu quero destacar isso? Se a gente fizer a prevenção no sentido de ser onipotente, achando que a gente vai evitar o suicídio, a gente não evita a morte, infelizmente, até porque a gente é limitado enquanto seres humanos para evitar qualquer tipo de morte. Agora, a prevenção, ela se dá a partir do momento em que a gente faz trabalhos como esses que vocês estão fazendo, que é um trabalho de informação, de publicação, de desmistificar alguns pensamentos que se tornam prejudiciais, a gente tirar o suicídio ou as questões do suicídio como um tabu. Então, isso é uma iniciativa de prevenção. A outra é ampliação dos campos de saúde mental e de tratamento, né? Então, a gente precisa cada vez mais estimular e falar sobre o suicídio, porque o objetivo é ampliar os caminhos de encaminhamentos que essa pessoa que está em sofrimento intenso precisa. Então, cada vez mais, quando a gente aumenta os fatores de proteção, isso é uma forma de prevenção. E aí, entenderam melhor o assunto? Ficaram com alguma dúvida? A única dúvida que vocês não podem ter é que esse assunto não pode ficar debaixo do tapete, não tem que virar um tabu, ele tem que ser tratado. E o CVV vai estar sempre disponível. Não é isso, Patrícia? Em primeiro lugar, é importante a gente saber que o CVV é um trabalho de apoio emocional e prevenção de suicídio feito por voluntários que são treinados e que se revezam para prestar esse suporte, oferecendo às pessoas um espaço neutro para que elas possam, sem julgamento, falar, desabafar sobre aquilo que é importante para elas. E o CVV, ele pode ser acessado através do número 188, que é um telefone de todo o território nacional, né? 3 dígitos, fácil memorização. Também pelo chat do CVV, que as pessoas podem acessar pelo www.cvv.org.br. Também podem mandar e-mail, carta, enfim, né? Ali no site do CVV tem todas as informações sobre como entrar em contato com o trabalho. Eu fico por aqui, se cuidem e cuidem de quem vocês amam. E se precisarem, disquem 188. Eu volto amanhã com mais um Segue o Fio. Tchau!